A pauta agora é absurda, gente. Parem para ver essa história. Na véspera do Dia da Independência, o ex-prefeito de Cocal, uma cidade no Piauí, disse que o atual prefeito roubou mais do que ele. Ele disse isso no microfone durante uma convenção. José Monção, do MDB, se comparou a Rubens Vieira, do PSDB, ao declarar apoio a um outro candidato à prefeitura da cidade. Neste discurso, ele pediu votos, falou em mudanças e confessou ter pego dinheiro público para, segundo ele, dar aos pobres. É pedir voto, ter humildade. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que mudar o Cocal. Não é que o Cocal também seja o fim do mundo, mas passa a administração, todos padecem. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa dado para os pobres, tá? Porque a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse tido todo direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, mais político que rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora esse daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele. A prisão a que Monção se refere foi em 2009. Ele foi acusado de participar de um esquema que desviou mais de 2,5 milhões de reais do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que a gente tem falado tanto sobre ele aqui, né? Por meio de nota, a assessoria de Rubens Vieira declarou repúdio ao que chamou de discurso de ódio e acusações levianas de um adversário político, que José Monção tentou justificar suas ações expondo de forma indevida o atual prefeito, e que Vieira tem uma gestão comprometida com o povo cocalense de Cocal, que deve ser conhecido nacionalmente em sua dignidade e honrado através de políticas públicas e ações eficazes. Enquanto eu falava aqui, me concentrava, porque eu olhava aqui rabo de olho, sabe, soslaio, no telão, estavam os 4 assim, ó. A gente fica até com vontade de rir, de nervoso que dá, né? André Trigueiro estava assim, eu também fiquei assim mais cedo. Gente, a gente tem vontade de rir, de nervoso, Natuza, porque esse é um Brasil que existe. Esse é um Brasil real, onde um prefeito se sente à vontade, um ex-prefeito no caso, né? Mas que foi prefeito por 3 gestões, se sente à vontade numa convenção pública que está sendo gravada numa live, falar uma coisa daquela, Natuza. O que isso explica sobre uma parte da política do Brasil? Conta pra gente, você que conhece só um pouquinho de política. Nossa, Aline, é a demonstração cabal da naturalização da corrupção. Então, eu posso roubar o dinheiro dos meus concidadãos, eu posso roubar o dinheiro dos meus cidadãos da cidade que eu administro, mas se for roubar para me reeleger ou para perpetuar o meu projeto de poder, tá tudo certo. Agora, se for roubar para fazer uma mansão, que é a maior mansão da cidade, aí o sujeito é uma disputa para saber quem é menos corrupto, é isso? É uma situação cabeludíssima, assim, impensável. Agora, esse pedaço de Brasil é um pedaço de Brasil que não está só na boca desse candidato. Esse é um pedaço de Brasil que está em lugares em que nós acessamos menos. A política, tal como ela é, ou cenas de política explícita como essa que a gente acabou de acompanhar, essas cenas são mais normais do que nós gostaríamos. Lá em Brasília tem algum recato, lá em Brasília os slogans das eleições são mais sofisticados ou pelo menos mais empacotados, como se fosse algo que cheirasse bem, que pareça bem. E aí depois você vai descobrir, no meio de investigações, que tinha algum esquema eventualmente acontecendo. Nesse caso, não. Esse cidadão, esse candidato, está aí numa convenção partidária, MDB, ali atrás dele tem a imagem indicando que é do MDB, não sei exatamente qual é o partido dele, mas se ele está falando numa convenção do MDB, o evento pelo menos é do partido. E ele assume que ele roubou
e deu para os pobres. Ou seja, a consciência, a noção de que você pode tirar dinheiro da população se for para dar para a população é um desatino, porque se você rouba dela, vai menos dinheiro para a população. Enfim, é a cena da política explícita, mas que não é uma raridade, não é um ponto fora da curva. Eu só lamento pela população de Cocal que se projeta na boca de um mau político, de um mau exemplo como esse. Natuza, você falando aí dos cocalenses, né? Estava checando aqui com a nossa equipe. Cocal tem quase 28 mil habitantes, 28 mil brasileiros como nós. Você falava aí sobre a naturalização da corrupção. Durante a convenção, na gravação, você conseguia ouvir... Meu sogro é de Cocal, Aline. Mentira! Era, porque ele faleceu. É isso, gente. É o Brasil Sim. que parece que está longe, mas não está. E é o Brasil que é nosso. A gente tem que conectar com esse Brasil como se fosse aqui, pertinho da gente, porque são brasileiros como a gente. E na gravação, André me chamou a atenção, a Natuza falando sobre a naturalização da corrupção, as pessoas lá também deram risada na hora. Não é que ele foi vaiado. Teve aplauso e teve riso. Você não vê as pessoas vaiando, recriminando aquilo num primeiro momento. As pessoas deram risada na hora. O que explica muito também sobre a forma como a gente lida com isso como nação. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não. Tá entendendo? A risada é do jogo pelo susto, é um riso de nervoso. Agora, o ato contínuo, o MDB desfiliar essa criatura. O que o povo cocalense fez para merecer um ex-prefeito dessa qualidade e um candidato desse naipe, né? Vamos combinar. O MDB, se for um partido que queira ser levado a sério, já deveria ter anunciado a desfiliação deste senhor. O Ministério Público, se quiser ser levado a sério, que use essa gravação. A Globo News está aqui disponível. Se quiser, grava, leva. E faça tramitar com a devida celeridade um processo para esse cidadão responder por furto. Porque a população só soube agora que ele roubou, supostamente, para ajudar os mais pobres. Agora, isso é crime. Não tem lei de Robin Hood que o Código Penal alivie. Você vai lá, roubei, mas foi para os pobres, vai para o chilindró. Esse camarada é sincericida. Não sei se você conhece esse verbo, o sincericídio, né? Ele tem a virtude de ser sincero, a ponto de revelar em público os seus crimes, que pague por eles, porque é assim que o eleitor cocalense aprende a não votar em larápio do partido que seja, que supostamente desvia recurso público para dar para os pobres com que direito, baseado em que lei? Pelo amor de Deus, alô MDB, alô Ministério Público, vamos trabalhar. Natuza, André Trigueiro levanta uma bola importante aí, né? O MDB, que é um dos maiores partidos do Brasil, diante da exposição, pode começar a dar algum exemplo, já se antecipando ao que virá por aí nas eleições que estão chegando, né? Agora, Sandra, o Monção, esse ex-prefeito, que foi prefeito 3 vezes, ele foi preso 2 vezes. A primeira, preventivamente, em 2009, suspeito de participar, então, do desvio de R$2,5 milhões do Fundeb, dinheiro que tem que ir para a educação básica das crianças de Cocal. E depois, também antes, em 2015, ele foi preso por falsificar documentos da Câmara Municipal. E aí a pena foi convertida em serviço comunitário. Quer dizer, não aprendeu nada prestando serviço para a comunidade, né? Aprendeu a prestar desserviço, né, Aline? Não é à toa que o dinheiro de todos os orçamentos, tanto no nível municipal, estadual e federal, tem carimbo. Isso tem que ir para o Fundeb, isso tem que ir para a saúde, isso tem que ir para... Não é o sabor do vento, eu quero gastar, vou tirar para dar para o... Dá como? Qual é o recibo que ele tem, que ele deu para o pobre? Deu como? Como é que ele forneceu esse dinheiro que ele desviou do Fundeb para a população mais carente da cidade? No fundo, a gente está rindo, Aline, mas não tem graça nenhuma, né? O brasileiro tem muito pouca consciência do que é feito com o seu imposto. Por quê? Porque falta tudo. Falta saúde, falta educação, falta estrada de boa qualidade, falta segurança pública. Então, a gente tem a impressão de que a gente joga dinheiro fora quando paga imposto. Deveria ser o contrário, né? Os políticos deviam prestar contas à sociedade. Olha só o que o dinheiro do seu imposto fez, para a gente entender que é positivo cada um contribuir, cada um tentar melhorar o país da maneira que pode, né? E aí o que acontece? A gente contribui,
Mas o político não só não contribui, como desvia o dinheiro da maior cara de pau. Pelo amor de Deus, que vergonha. Camila Bonfim, quando a gente fala de renovação política, né, um tema que vai vir com tudo, imagino também, mais uma vez, nessas eleições, passa por isso, né? Velhos políticos, prefeitos mais de uma vez de uma mesma cidade, usurpando a máquina pública e admitindo isso publicamente também. Tem hora, Aline, que a gente olha e escuta algumas coisas, além de rir de nervoso, como estava falando a Sandra e a André Trigueiro, porque é algo tão absurdo, tão fora de si, mas parece que a gente parou no tempo, né? Enquanto eu estava ouvindo vocês conversando aí, falando sobre esse caso, eu dei um Google aqui para ver de quando é aquele personagem tão marcante das novelas brasileiras, que é o Odorico Paraguaçu. 1973. A gente está em 2020 vendo esses discursos se repetirem como se nem um ano, nem dois, muito menos décadas tivessem passado, né? A situação ali tem pontos objetivos, como o André falou, que é o crime em si, agora confessado, então isso vai ter que ter um desdobramento de polícia, de Ministério Público e de Judiciário, além de uma questão de improbidade administrativa que também tem que ser olhada ali. Além disso, o mais absurdo, eu acho que o mais precário de tudo isso é existirem políticos que falam abertamente que há uma gradação de corrupção. Olha, a corrupção que eu cometo é ok, a sua já não pode ser. O roubo que eu faço é permitido, o seu já não é. Não existe isso, né? A que nível chegamos também, voltando naquela questão da inflamação e da divisão política, de que você pode criar, você rouba de um jeito errado e eu roubo de um jeito certo, né? Isso é o cúmulo do absurdo, da insanidade, do mais cabeludo dos temas que a gente pode e não quer enfrentar, infelizmente. A gente tem que ver aí esse Brasil profundo gritando o tempo todo, né, Aline? Natuza, quero te ouvir porque eu acabei aqui indo adiante, seguindo com a próxima pauta. E Natuza tinha uma apuração importante para a gente trazer aqui no caso daquela convenção do MDB ontem em Cocal, no Piauí, em que o ex-prefeito da cidade, José Monção, acusou o prefeito atual de roubar e disse que roubou também, mas que roubou menos que ele. A gente falava um pouco sobre esse Brasil real que também está aí, Natuza. Lembrando que a convenção do MDB contou com a participação de caciques importantes da política, como Ciro Nogueira. Aline, antes eu preciso fazer só uma correção, que o José Monção, o ex-prefeito, ele é filiado ao PTB de Roberto Jefferson, né, o aliado do presidente Bolsonaro. Por que eu estou falando do presidente Bolsonaro? A gente falava aqui um pouco antes que ele era do MDB. A convenção é do MDB, ele está com um número, um bottom, um adesivo na camisa. Esse ex-prefeito que diz que ele é menos corrupto que o outro, que ele roubou menos, ele está ali com o número do MDB, mas ele é do PTB. Atrás dele, se você estava aqui com a gente e viu as imagens, logo atrás há o Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, PP. Ele está bem atrás desse senhor, ele, em algum momento a imagem vai permitir que você o veja. E quando ele diz isso, que roubava menos e que quando ele roubava ele dava para os pobres, olha aí o Ciro Nogueira de máscara, ele passa a mão na cabeça, mas ele está presente nesse evento. E recentemente o próprio presidente Bolsonaro esteve no Piauí ao lado de Ciro Nogueira, foi recebido pelos apoiadores de Ciro Nogueira, que é também esse neo-aliado do presidente Bolsonaro. Tanto o PTB de Roberto Jefferson quanto Progressistas de Ciro Nogueira fazem parte do grupo político Centrão. Aline, só para colocar as coisas no seu devido lugar e encaixar as peças que faltavam para a gente entender essa cena dantesca que a gente viu hoje. Claro.